Meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte de Deus para todos vocês. Amém. Quero saudar a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo online. Que Deus os abençoe nessa manhã tão formidável, tão especial que o nosso Deus nos concede. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Nós vamos continuar falando a respeito das práticas, dos exercícios espirituais. E hoje nós vamos para o 7º exercício, onde é denominado de resistência. A prática da resistência, a prática da oposição ao pecado. E na primeira carta de Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 8, a palavra de Deus nos diz assim, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Que o eterno Deus aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, te pedir nesse momento que o Senhor esteja conosco. Ó Pai, que o Senhor possa usar as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações e assim, ó Deus, a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações. Que nós, ó Deus, possamos nos aproximar do Senhor, que nós, ó Deus, possamos andar com o Senhor, renovar-se constantemente perante o Senhor. Nos ajude, nos ensine e fale conosco, ó Deus, nesse momento. Para a glória do Teu nome, nós oramos agradecidos. Amém, amém. Quero agradecer aí a presença dos nossos irmãos que estão nos honrando, tá bom? Que Deus os abençoe, tá? Bom, prática da resistência. O que é resistir? Resistir é você não se dobrar. Resistir é você não se render. É você não deixar-se se arrastar. É não ceder. Não relaxar. Não aceitar, não fazer concessões, não se abrir a qualquer força, a qualquer pensamento, a qualquer propósito que tenha um objetivo, uma finalidade que seja desalinhada com a eterna e soberana vontade de Deus. É você não aceitar nada que venha interromper. É você resistir. É você não ceder a qualquer superstição, a qualquer pensamento, a qualquer concessão que venha fazer com que você seja removido do centro da vontade, da soberania, da excelência graciosa, da graça de Deus. A prática desse exercício é extremamente difícil, por isso que o tema dessa série de mensagens do Domingos pela Manhã são exercícios espirituais, porque isso não é fácil. Fazer exercícios espirituais é extremamente difícil, é doloroso, é algo que exige de nós comprometimento, é algo que exige de nós dedicação, é algo que exige de nós seriedade. E eu volto a comparar com os nossos exercícios físicos. Por quê? Ninguém consegue fazer 50 flexões de um dia para o outro. É necessário que haja um processo. Ninguém consegue correr 30 quilômetros de um dia para o outro. É necessário que haja
um processo. Você tem que começar gradualmente. Inicialmente você corre 1 quilômetro, depois vai aumentando para 2, estica um pouco e avança até os 5. E depois de anos, meses, décadas, é que você vai ter essa proeza e essa capacidade de correr 30, 20 quilômetros. O exercício, a prática dos exercícios espirituais é da mesma forma. Porque você se opor ao pecado, você resistir às tentações, é extremamente difícil. É algo que você vai conseguir com o passar dos anos, com o passar do tempo. E por que nós temos dificuldade em resistir ao pecado? Porque a nossa natureza é pecaminosa. E quando eu falo que a nossa natureza é pecaminosa, eu estou dizendo, eu estou falando que nós temos fome de pecado. Nós ansiamos, nós almejamos o erro. A nossa natureza é pecaminosa, assim como a nossa natureza necessita da comida para comer, para sobreviver. Ah, pastor, mas eu consigo me controlar. Sim, até um certo ponto. Porque quando a fome nos ataca, você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias de repente sem comer. Mas vai chegar uma hora que a fome vai falar mais alto e você vai roubar comida se for necessário para se alimentar. Por quê? Porque é a sua natureza. Você foi criado dessa forma. E isso reverbera e isso reflete inclusive no e para o pecado. Nós temos essa natureza pecaminosa e somos empurrados, somos inclinados a cometer o erro, a cometer o pecado. Por isso que nós precisamos falar desse exercício imprescindível, extremamente importante, que é a resistência. Por quê? Porque existem 2 tipos de resistência. Existe a resistência tanto ao mal quanto ao bem. É claro que a nossa ênfase vai ser para a resistência ao mal. Entretanto, nós não podemos deixar de lado que existem pessoas que resistem ao bem. A Bíblia fala que existem pessoas que resistem ao Espírito Santo, que resistem à eterna e soberana vontade e palavra de Deus. Se lermos Tiago, capítulo de número 4 e o versículo de número 7, veremos isso. Em Tiago, capítulo de número 4 e o versículo de número 7, a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago está falando, olha, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Entretanto, porém, tem pessoas que fazem ao contrário. Resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Existem 2 tipos de resistências. Ou você resiste ao bem, ou você resiste ao mal. Por quê? Porque tem pessoas que resistem ao Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que é inegociável. Tem pessoas que não se abrem para a palavra do eterno Deus. E a palavra de Deus vai nos mostrar diversos exemplos de pessoas que resistiram ao pecado. A Bíblia vai mostrar diversos exemplos, diversas narrativas, diversos apontamentos de homens e mulheres de Deus que resistiram ao erro. Primeiro deles, José. Em Gênesis, capítulo de número 39, do versículo 1 até o versículo de número 23, a Bíblia vai falar que José
resistiu à mulher de Potifar. A Bíblia também vai falar em 1 Reis, capítulo de número 18, do versículo 20 até o versículo 40, que Elias resistiu aos profetas de Baal. José resistiu à esposa de Potifar. Elias resistiu aos profetas de Baal. Em Jó, capítulo 1, versículo de número 22, a Bíblia vai falar que Jó resistiu aos infortúnios. É lindo essa narrativa de Jó, que ele fala: olha, tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito e louvado seja o nome do Senhor. Amém. Jó resiste aos infortúnios que a vida coloca perante ele. Jó resiste diante das dificuldades, ele não se entrega, ele resiste frente ao pecado. A Bíblia vai falar em Neemias, capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 23, que Neemias vai resistir diante dos adversários, diante dos opositores que queriam impedir ele de reconstruir o muro de Jerusalém. Neemias resiste, Neemias se opõe. A Bíblia vai falar em Daniel, capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo de número 28, que Daniel resistiu ao decreto do rei da Pérsia e não parou de orar. Continuou buscando ao Senhor, continuou servindo a Deus. A Bíblia vai falar em Gálatas, capítulo de número 2, que Paulo resistiu a Pedro, quando Pedro trouxe heresias para dentro da igreja. Paulo se opôs, Paulo resistiu e se manteve firme para que a igreja não fosse contaminada, absorvida pelo erro, absorvida pelo pecado. Existem diversos homens, diversos exemplos que servem para nortear a nossa vida e mostrar a resistência, a prática desse exercício, que é a oposição ao pecado. E o maior exemplo é Cristo Jesus. Porque a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 11, que Cristo Jesus resistiu ao diabo. Cristo Jesus se opôs ao diabo. A prática da resistência é algo reverberante, é algo presente em nossas vidas. É algo que tem que estar alinhado com a nossa espiritualidade. E na Bíblia nós podemos ver inúmeros exemplos: José, Jesus, Elias, Jó, Neemias, Paulo, Daniel e muitos outros. Porém, a Bíblia também mostra, a Bíblia também vai nos trazer, a Bíblia vai apontar exemplos de homens, exemplos de mulheres que não desenvolveram a prática da resistência. E os mesmos foram contaminados, os mesmos foram abraçados pelo pecado. A primeira delas é a Eva, porque em Gênesis, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 7, a Bíblia vai falar que Eva não resistiu à serpente. E como consequência do ato dela, veio sobre a humanidade a morte. Veio sobre a humanidade o pecado. Veio sobre a humanidade o erro. Eva não desenvolveu a prática desse exercício espiritual que é a resistência. Somado a ela, nós podemos também trazer a referência de Davi. Porque Davi não resistiu à concupiscência dos seus olhos. Davi não resistiu à concupiscência da sua natureza sexual e adulterou.
não há falha. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo de número 11. Ele adultera, ele comete o erro, ele comete o ato sexual com Betseba. Por quê? Porque ele não resistiu. Ele não se opôs. Ele não se levantou diante do pecado. Ele foi seduzido. Ele foi abraçado. Ele foi empurrado para cometer o pecado, para cometer o ato, e assim desagradou ao eterno Deus. Eva caiu na tentação. Davi caiu na tentação. A Bíblia vai falar também que Salomão não resistiu às mulheres, não resistiu ao encanto feminino e chegou a cometer idolatria. Salomão foi seduzido, Salomão não resistiu ao olhar feminino e caiu em pecado ao ponto de cometer idolatria, substituir o eterno Deus por outras divindades, substituir a palavra de Deus por Baal, Astarote e etc, e etc. Por quê? Porque não resistiu ao pecado, porque não se opôs ao erro, porque não resistiu à tentação. A Bíblia fala isso lá em 1 Reis, capítulo de número 11, do versículo 1 até o versículo 8. Salomão não resistiu às mulheres e cometeu idolatria, cometeu pecado, cometeu erro. A Bíblia também vai falar de Judas. Judas não resistiu ao diabo. E a Bíblia vai falar que Judas não conseguiu desenvolver esse exercício espiritual ao ponto de cometer o ato da traição. Em Lucas capítulo de número 22, do versículo 3 até o versículo de número 6, vai mostrar que Judas não resistiu ao pecado, que Judas não resistiu à tentação e cometeu esse ato que desagradou e repugnou a soberania, a grandeza, a majestade, o senhorio de Cristo Jesus. Demas é um outro nome também que a Bíblia vai falar em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10. E o apóstolo Paulo vai fazer referência a ele e vai falar assim, que Demas não resistiu à atração mundana e abandonou o apóstolo Paulo. Demas é um homem que optou em abdicar de Paulo para abraçar o erro, para abraçar o pecado, para abraçar o que desagrada a Deus. Por quê? Porque não resistiu, não se opôs àquilo que estava vindo ao seu encontro e que de fato estava desagradando ao Senhor. A Bíblia fala de diversos homens, de diversas mulheres que se corromperam diante do pecado porque não resistiram. Eva, Judas, Demas, tantos e tantos homens, tantas e tantas mulheres, Davi, Salomão, pessoas que não resistiram ao pecado, pessoas que não resistiram à tentação e chegaram a cometer o erro. E não só apenas homens, mas até mesmo igrejas. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo de número 19 até o versículo de número 20, da igreja de Tiatira. Porque essa igreja não resistiu a Jezabel e se contaminou com as prostituições. Em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 19 e 20, conheço as tuas obras, o
teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem as prostituições e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Observem a expressão toleras. Toleras é o mesmo que aceita. Toleras é o mesmo que abraça. Toleras é o mesmo que se coloca à disposição para receber. Essa igreja não resistiu a Jezabel, não resistiu ao erro, não resistiu ao pecado, e como consequência acabou se contaminando com aquilo que desagrada ao Senhor. E a tentação, ela vem ao nosso encontro de diversas formas. A tentação, ela tem um encontro marcado conosco, e não é nós que marcamos com ela. É ela que marca conosco, e quando nós menos esperamos, ela está lá, nos aguardando, ela está lá, querendo nos presentear, querendo nos dar uma rasteira e assim fazer com que nós venhamos nos distanciar de Deus. Por isso que é necessária a prática desse exercício, que é o exercício da resistência, é o exercício da oposição, porque não é fácil. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós somos empurrados, nós somos inclinados para cometer o pecado. É como uma enxurrada. Nós estamos nessa enxurrada e nós somos levados para cometer o pecado, nós somos empurrados para cometer o erro, e então é que nós temos que nos apoiar em Cristo. Então nesse momento que nós temos que nos agarrar em Cristo, para que essa enxurrada não nos leve, para que essa enxurrada não nos afunde, porque a tentação vem de diversas formas. Às vezes ela vem apenas como uma mera sugestão, como um gatilho, e esse gatilho vai desembocar, esse gatilho vai dar a desenvoltura para a consumação do ato. É quando, por exemplo, amigos, é quando, por exemplo, parentes apresentam para nós coisas que ao olhar deles é bom, mas que para nós é prejudicial para a nossa espiritualidade com Deus. É mera sugestão, mas que desenvolve em nós um gatilho. Isso na psicanálise vai ser entendido e compreendido como o ato maníaco. É quando você está se tratando, mas quando você vê o algo, aquilo dali vai te lembrar outras coisas e vai fazer com que você reproduza uma atitude errada. É um gatilho. É pequena coisa. A Bíblia fala em 1 Samuel, no capítulo de número 24, no versículo 1 até o versículo de número 20, olhem só que interessante. Esse contexto é um contexto em que Saul é pego. Após Saul se opor, após Saul querer matar Davi, a história muda. E agora Davi tem Saul em suas mãos. E sabe qual é o conselho dos amigos de Davi? Os amigos de Davi, os parentes de Davi, olha para Davi e fala assim: Davi, mate Saul, porque Deus entregou Saul em suas mãos para você fazer justiça.
é uma mera sugestão, que ao olhar, que no olhar dos amigos, que no olhar da família, é bom, é benéfico, é saudável, é louvável. Mas Davi conhece a verdade. Davi compreende a realeza da palavra de Deus e fala: eu não toco nele porque ele é ungido do Senhor. É mera sugestão, é uma opinião para te inclinar a cometer o pecado, a cometer o erro, a cometer a falha, a desagradar ao Senhor. Então a tentação vem ao nosso encontro de três formas. A primeira delas é por meio de uma simples sugestão. A segunda é aquela que é comum. É aquela que nós enfrentamos no dia a dia. É aquela que você está andando no meio da rua, está sem nenhum centavo no bolso, precisa de R$ 5 para comprar o passe, precisa colocar crédito no bilhete único, precisa de R$ 5 para poder passar a catraca, pegar o trem, pegar o metrô, e aí no ônibus você vê um rapaz deixando cair R$ 10 no bolso. É uma tentação. É uma tentação, e aí naquele momento você luta contra isso, você pega os R$ 10 e você tem a opção ou de guardar no seu bolso, ou de você se opor e resistir ao pecado e entregar a ele. É a tentação comum. É a tentação do dia a dia. É a tentação de você estar necessitando, precisando de dinheiro, e o caixa dá o troco errado para você. E aí você pensa bem e você resiste a isso e devolve o troco para a pessoa. É a tentação comum. Então, existem três tipos de tentações: como mera sugestão, tentação comum, e também as tentações absurdas. As tentações que Cristo Jesus enfrentou. As tentações que são ousadas. Tentações que são arrogantes. A Bíblia fala em Mateus, capítulo de número 4, e o versículo de número 9 é o seguinte: olhem só o que é uma tentação arrogante. Olhem só o que é uma tentação ousada. Uma tentação irracional, uma tentação suja. Em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 9, diz assim, ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vejam a ousadia. Tudo isto te darei, tudo lhe contemplarei, se apenas você me adorar, se apenas você se sujeitar, se apenas você se submeter. São tentações arrogantes, são tentações irracionais, são tentações fora do comum. Quando, sabe assim, às vezes, isso daí acontece muito com jovens. Com jovens que não têm uma vida sexual ativa, porque serve a Deus, está se guardando, está se preservando. E aí, os bonitos da empresa, né, os bons, os bambambãs, para não falar outra coisa, eles gostam de agir de forma suja, gostam de serem ousados, né? E aí, aquelas falas assim: eu vou colocar você dentro de um quarto trancado com 10 mulheres nuas, eu quero ver se você não vai se entregar ao pecado, quero ver se você não vai cometer o ato sexual, a fornicação. Tentações absurdas, tentações ousadas, tentações arrogantes. Por que 10 mulheres se eu preciso apenas de uma? Mas é para você se entregar de vez, é para você se inclinar ao pecado. São sugestões, são opções, são caminhos para você cometer o erro,
para você cometer o pecado. Então a tentação vem ao nosso encontro de três formas: de forma arrogante, provocativa, de forma simples, comum, tradicional, e como uma mera sugestão, como uma mera opção, como um caminho, como uma alternativa de vida. E a Bíblia vem ao nosso encontro, a palavra de Deus fala assim: filhos, aprendam a resistir ao pecado. Aprendam a se opor ao pecado. Porque a Bíblia fala assim em Mateus, capítulo de número 18, no versículo de número 22, que nós precisamos resistir até 70 vezes 7. Não é resistir 7 vezes, mas é 70 vezes 7. A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo de número 8, versículo de número 16, que precisamos resistir à obra que foi iniciada, à obra que foi começada, a obra que foi contemplada. A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 13, que precisamos resistir até o fim. Precisamos resistir até a consumação. Precisamos resistir até o ponto final. A Bíblia fala em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7, que precisamos resistir até a vinda do Senhor, até o retorno de Cristo. A Bíblia fala que precisamos resistir até a morte, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A Bíblia fala que precisamos resistir até o sangue. Precisamos resistir mesmo diante do martírio. Precisamos resistir mesmo quando nós formos entregues como ovelhas para o matadouro. Em Hebreus, está escrito isso, em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 4. Resistir até o sangue. Morrer em nome de Cristo, resistindo ao pecado, resistindo ao erro, resistindo àquilo que desagrada ao Senhor. Resistir é um exercício extremamente importante. Resistir ao pecado, resistir ao erro, resistir àquilo que desagrada ao Senhor. A Bíblia vai falar algo assim incrível. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é incrível, a Bíblia é maravilhosa. E assim, se nós lermos Efésios, capítulo 6, versículo 13, eu vou fazer questão de ler esse texto, porque a Bíblia fala que nós precisamos aprender a resistir até mesmo diante dos dias maus, diante dos dias em que as coisas não são benéficas para nós. Em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 13, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois que terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tem alguém já assistiu aquele filme do Riddick? Já assistiram? Já assistiu? Não? O filme do Riddick, que é feito pelo Van Diesel, ele tem uma frase que eu acho incrível. O Van Diesel, ele fala assim, tem dias que são ruins, mas tem dias que são extremamente ruins. E é verdade. Tem dias que você vê a sua mãe doente, é um dia ruim. Mas tem dia que você vai enterrar a sua mãe, e esse dia é extremamente ruim. E o apóstolo Paulo está falando justamente isso. Nós precisamos resistir a esse dia mau. Nós precisamos ter solidez espiritual.
diante desses dias que nos assustam, diante desses dias que mexem com a nossa estabilidade, que mexem com o nosso emocional. Porque tem dias que são ruins, mas tem dias que são extremamente ruins. Tem dias que você não tem a mistura, mas tem o arroz e o feijão, é um dia ruim. Mas tem dias que você não tem nem sequer o arroz e o feijão, e esse dia é extremamente ruim. E aí o apóstolo Paulo fala: resistam a isso, porque quando vocês vencerem a isso tudo, vocês permanecerão inabaláveis. Eu me arrepio com essa expressão. Você permanecerá firme quando você resistir a esse dia mau. Quando você resistir a essa tempestade, quando você resistir a esse dia que culminou em uma tristeza enorme para todo o desdobramento da sua vida. Então resista à palavra de Deus, resista ao mal, resista mediante a palavra de Deus. E aí eu finalizo essa mensagem apresentando para os irmãos algumas estratégias de como resistir à tentação, de como resistir ao dia mau, de como resistir às dificuldades. A primeira delas: resista diante da disciplina e da piedade pessoal. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7 e versículo 8. Resista praticando isso na sua vida. Resista praticando isso constantemente. Como assim, pastor? Se você é viciado em coisas erradas na internet, não é você apenas apagar o site, apagar o Facebook, desativar o Instagram, não. Se for necessário, corte a internet. Resista ao pecado, se oponha ao pecado, executando os exercícios espirituais. A primeira dica, a primeira orientação para você fazer frente ao pecado é se oponha ao pecado. Não aceite-o, não considere-o como normal, se oponha a ele. Segundo, aprenda a ter humildade. Aprenda a reconhecer que você é falho. Aprenda a reconhecer que você é um ser humano. Aprenda a reconhecer que você necessita e que você depende da ajuda do seu pastor, que necessita e depende da ajuda dos seus irmãos, que depende da graça de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo fala isso. Paulo vai falar assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenha humildade, reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua limitação. Então, como é que eu vou resistir ao pecado, pastor? Primeiro, com disciplina espiritual, se opondo ao erro, se levantando diante daquilo que desagrada ao Senhor. Segundo, com humildade. Reconheça que você precisa dos outros. Reconheça que você necessita da ajuda e do apoio dos outros. E por fim, e eu acredito que é o mais importante, você só vai conseguir resistir ao pecado quando você confiar na fidelidade de Deus. Quando você confiar que Deus é que peleja por você. Quando você reconhecer que Deus é que cuida de você. E o apóstolo Paulo fala isso de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo de número 13, o seguinte: olha só o que o apóstolo Paulo fala:
1 Coríntios capítulo de número 11, perdão, 1 Coríntios capítulo de número 10 e o versículo de número 13. Diante da tentação, diante do erro, diante do dia mau, diante dessas situações complicadas que a vida nos apresenta, em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo de número 13, o apóstolo Paulo fala assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Como é que nós vamos resistir ao pecado? Como é que nós vamos nos opor ao erro? Confiando, acreditando na fidelidade de Deus, acreditando que Deus é poderoso, acreditando, como o salmista fala lá no Salmos 23, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Confiar em Deus é acreditar que Ele está conosco, e que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Deus estaria comigo, Deus estaria conosco, Deus estaria me guardando, Deus estaria me protegendo, porque o poder do Espírito, em Atos capítulo 1, versículo 8, o Espírito Santo de Deus me reveste. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios: nós somos revestidos da armadura de Deus, e assim temos condições, e assim temos capacidade de se opor, de resistir, de ir contra o pecado, de ir contra o dia mau, de ir contra as situações complicadas. É difícil, a vida nos coloca em situações extremamente difíceis. O Daniel está ali com o Tyler, e desse momento, irmãos, podem ter certeza, bebês da idade do Tyler está descendo a sepultura, e esse dia é um dia mau. Esse dia é um dia que marca a vida da família. E aí o apóstolo Paulo fala: olha, se revistam da armadura de Deus, porque só assim é que vocês terão habilidade, condições para resistir ao erro, resistir ao pecado, resistir a esse mal, e confiar na fidelidade, confiar na soberania do eterno Deus, porque Ele é que cuida, é Ele que zela, é Ele que nos preserva. Amém, amém, amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento, por essa palavra, por esse ensinamento. Ó Deus, nos prepare agora para o momento de café, comunhão com os nossos irmãos, e daqui a pouco, ó Deus, nós estaremos novamente de volta para nós aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Nos dê condições, Senhor, nos ajude a resistirmos a essas situações, a esses dias tão ruins que a vida nos coloca. Nos ensine, ó Deus, a resistir ao pecado, porque tem pecados, ó Deus, que são arrogantes, tem pecados, ó Deus, que são cometidos como mera sugestão, tem pecados, ó Deus, que nós realizamos ele costumeiramente porque são comuns, é o nosso dia a dia, mas nós, com muita humildade, Senhor, queremos pedir ao Senhor o Teu auxílio, queremos Te pedir, ó Deus, o Teu revestimento, queremos, ó Deus, Te pedir que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos ensine para assim nós resistirmos, para assim nós nos opormos, porque o mal não pode triunfar, o mal não pode vencer, e nós só vamos vencer o mal por meio do bem. Nós só vamos vencer
por meio da paz. Porque a tua paz é que excede todo o entendimento, a tua paz que é irracional, a tua paz, Senhor, é ela que combate o mal, é o amor do Senhor que combate tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém.